bota a mão na cabeça que vai começar. Você, pessoal, que tem sangue de leão correndo pelas veias. Tá começando mais uma resenha do PH, trazendo notícias do rubro-negro baiano, que amanhã joga contra o Doce Mel. Esperando que o Vitória possa jogar um pouquinho de sal nessa polpa de fruta. Mas, além de trazer a coletiva do Dado Cavalcante, também vamos trazer novidades. O Vitória que trouxe 2 jogadores, fechou para a categoria Sub-20. Torcedor, categoria Sub-20, não é profissional. Então se liga aqui no canal do PH, porque aqui é patada de leão. Mas antes de trazer as notícias do rubro-negro baiano, peço para que você que ainda não é inscrito aqui no canal do PH, se inscreva. Amanhã, Vitória enfrenta a equipe do Doce Mel, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Vitória que está na 5ª posição, com 9 pontos, precisa vencer para entrar no G4. Hoje o Vitória fechou essa preparação. Aleluia! Milagre divino! Dinei está de volta! E o técnico Dado Cavalcante deu um spoiler. Falou que o Dinei vai pro jogo. Será que o Dinei realmente vai pro jogo? Confira aí a coletiva do Dado Cavalcante hoje pela manhã no CT Manuel Ponte Tanajura. Essa condução é de tentar manter o mesmo desenho que a gente vem atuando, né, para na repetição de forma de jogar a gente consiga ganhar um pouquinho mais de confiança. Óbvio que eu entendo que a gente precisa jogar bem mais do que jogamos contra o Castanhal. E os jogadores também têm consciência disso. E essa é a nossa prioridade para o jogo de quarta-feira. Anderson Matos, da Itapuã FM. Qual a avaliação que você faz dos treinos que antecederam o jogo de amanhã? Bom, eu tive especificamente 3 sessões. A primeira sessão de treino eu utilizei para fazer algumas experiências, para ver qual seria a melhor decisão, né, a tomar em relação à escalação. E eu falo sempre que a escalação ela é apenas a escolha da iniciação do jogo e não do final do jogo. Do que nós teremos pela frente, são 90 minutos, e existe a perspectiva de 4 a 5 trocas durante o jogo, que também estão sendo vistas, né, como estratégia do que podemos mudar de característica do jogo. Então a primeira sessão foi feita para definir, para decidir, fazer trocas, fazer rodízios, fazer jogadores diferentes em funções diferentes para tomar a decisão. A segunda sessão um trabalho muito mais em cima do que é o jogo, né, das organizações ofensivas e defensivas. E a terceira sessão do alinhamento das bolas paradas, da definição do que a gente vai fazer de marcação e como nós vamos fazer a nossa bola parada ofensiva. Tivemos inclusive êxito no jogo passado com um gol que saiu numa falta lateral. Então, reforçando um pouquinho mais nessa condição, foi assim que eu usei a semana, foi assim que eu utilizei os 3 dias, as 3 sessões com todo o grupo. Lembrando que antes disso os jogadores ainda estavam recuperando, né? Os que jogaram contra o Castanhal ainda passavam pelo processo de recuperação física para a gente fazer essa preparação para o jogo importante que teremos amanhã. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro, Rádio Vitória Amigos. O torcedor rubro-negro criou uma expectativa muito grande em torno do retorno de Dinei ao time do Vitória. Será dessa vez contra o Doce Mel ou a posição técnica ainda terá que esperar mais um pouco? Bom, o Dinei está relacionado, o Dinei vai para o jogo, existe uma boa perspectiva de iniciar a partida. A gente sabe que não estará 100% da sua forma física. O mais importante é que o Dinei clinicamente está curado, funcionalmente está totalmente recuperado. Apenas a questão física é o maior empecilho para o rendimento, para a performance do jogador. Mas com certeza o torcedor do Vitória vai visualizar, vai ver o Dinei de volta nesse jogo. Diga Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Dado, sabemos que a equipe vem jogando bem, mas está faltando o principal, que são os gols. Com a liberação de Dinei, você acha que é a solução? Nós não podemos colocar nas costas do Dinei a solução de todos os problemas do Vitória. Acho que é um peso um pouquinho maior, mesmo para um ídolo, mesmo para um jogador experiente e qualificado, que é o caso. É apenas um cuidado maior em relação ao momento, né?
O Dinei não estava fora do jogo por uma opção ou por uma suspensão. O Dinei estava fora por uma lesão séria que ele teve, que impossibilitou o atleta de jogar durante muito tempo. Então se trata de um retorno. Eu também tenho sim a mesma ansiedade que o torcedor do Vitória tem pelo retorno do Dinei. Eu também tenho, mas eu sou sabedor de que ele vai precisar de um pouco mais de sequência de jogos para ter uma performance decisiva, assim posso dizer. O que nós entendemos é que nós estamos numa fase final de campeonato estadual, nós temos 3 jogos decisivos, posteriormente nós temos Copa do Brasil. Na Copa do Brasil eu posso até contar com o Trellis também, que é uma outra figura, uma outra característica, mas a gente sabe que o Dinei vai se condicionar jogando. O Dinei não é aquele jogador, não é nenhum garoto que precisa de uma pré-temporada inteira, de trabalhos físicos específicos, não é esse o caso. Pelo contrário, a gente precisa colocar ele dentro da arena para ele se readaptando, se acostumando. E repito, né, ele vai voltar, mas vamos ter um pouquinho mais de paciência, principalmente com a performance, que ele vai precisar ganhar um pouquinho mais de cancha, um pouquinho mais de ritmo, para quem sabe fazer partidas decisivas e decidir a nosso favor. Tássio Caldas, do Gigante da Bola. Diferentemente da última partida, onde o Vitória tinha a vantagem do empate, amanhã o rubro-negro entra em campo precisando vencer para voltar ao G4 e continuar na briga pela classificação para a semifinal estadual. Pensando nisso, no treino da segunda você usou alguma espécie diferente entre os 11 iniciais, como o Dinei, por exemplo. Você acha que essas eventuais mudanças podem trazer algum resultado imediato ou tem algo no campo técnico que ainda precisa ser aprimorado? Eu entendo que nós precisamos aprimorar o campo técnico, nós temos margem para evolução, nós estamos indo para o nosso 8º jogo oficial e sabendo disso eu sei que nós temos muito a evoluir tecnicamente, mas também visualizo que quanto mais opções eu tenho, maior a nossa força, né? O nosso poderio ofensivo principalmente, e tendo à disposição de Ney, futuramente tendo o Trellis, já são 2 opções completamente diferentes de característica de jogadores que nós temos, e isso também é importante para o treinador, né? Ter as opções, ter a capacidade de mudar jogo e tendo condições, né, de utilizar esses jogadores, eu não tenho dúvida que vai ser muito importante para o Vitória. Flanquel Lima, da Rádio Sociedade. O que mais tem te tirado o sono? Os erros individuais na defesa ou o baixo número de gols? E por onde passa a solução? Bom, eu acho que o baixo número de gols, a condição dos erros individuais, elas acontecem, a gente tenta fazer as correções, a gente treina, demonstra quais são as melhores saídas, né, para as correções. O baixo número de gols é uma condição que incomoda porque não se trata de uma equipe que não chega à frente, né? Se trata de uma equipe que cria e acaba não concluindo os seus gols. Então, esse incômodo ele também faz parte dos nossos atletas, e esse inconformismo interno, isso também faz com que a gente procure melhorar, procure evoluir, procure treinar mais e ter um pouquinho mais de tranquilidade quando essa bola estiver próxima ao adversário para tomar as melhores decisões. Daniela Leone, do Jornal Correio. Você acha que o Vitória atualmente joga melhor fora do Barradão e por quê? Pois é um questionamento, inclusive, um questionamento válido pelo número de pontos que a gente conquistou fora de casa, né? As 2 vitórias nossas no Campeonato Baiano foram 2 jogos fora de casa. Mas eu entendo que nós fizemos jogos dentro de casa que poderíamos ter vencido, né? O Clássico, por exemplo, foi um deles. Nós jogamos muito melhor que o nosso adversário. O segundo tempo do jogo contra o Atlético de Alagoinhas também foi um deles. Então, em termos de resultados, é inquestionável que nós temos somado mais pontos fora de casa. E em termos de performance, eu acho que são equilibradas essas condições. Eu espero que, independente do jogo em casa, do jogo fora, esse é um jogo fora, então a minha expectativa é de vencer a partida, né, de somar os 3 pontos, de nos colocar de novo no G4 e buscar os pontos necessários para a classificação. Gabriel Galindo, do Galácticos Online. Início de temporada é normal as mudanças sejam feitas visando melhorar o rendimento para a equipe. Há 2 partidas que você escala a equipe com 3 atacantes
e ainda não conseguiu triunfos, diferente da formação anterior. Você avalia como positiva essa mudança de esquema e ele será mantido na partida de amanhã? É importante a gente diferenciar, são dois conceitos bastante diferentes, né? O modelo de jogo que a gente adota e o sistema de jogo que a gente adota, né? O sistema está associado aos números, né? A quantidade de jogadores no meio, a quantidade de jogadores no ataque, a estrutura da nossa equipe. O nosso modelo de jogo, que é a característica da nossa equipe em campo, ela não tem mudado. Ela tem se repetido, né? Os conceitos básicos de como a gente ataca e de como a gente marca, elas vêm se mantendo. A estrutura ela acaba modificando, como foi dito na pergunta, por uma questão até de adaptação, por encaixe, por características de jogadores, a gente acaba tendo que ser forçado a fazer algumas modificações estruturais. Mas a caracterização da equipe é a mesma, né? Nós somos ainda aquela equipe propositiva que tende a circular as bolas um pouco mais, com um pouco mais de paciência, para que a gente consiga chegar com um pouco mais de qualidade no campo ofensivo e ter a tranquilidade necessária no terço final. Nas reflexões que eu fiz anteriormente, eu entendi que a gente tinha um pouco mais de controle atrás e pouco agressivo à frente. A mudança foi feita em cima disso. Eu não posso, no primeiro momento ou no segundo momento, por exemplo, tomar conclusões precipitadas apenas em termos de resultado. A minha intenção é de manter 3 atacantes, apenas mudando um pouquinho a estrutura, né, como eu falei, para adaptar os jogadores que estarão em campo. Para finalizar essa entrevista, Fábio Ribeiro, do Mosaico Esportivo, te pergunta: o que tem chamado a atenção em últimos jogos, e nessa de quinta-feira em especial contra o Castanhal, foi a questão do time não conseguir sair da pressão do adversário. Por que as saídas de bola do time têm sido tão lentas? Uma possível escalação de Dinei vai amenizar essa situação? Eu concordo com tudo que foi falado, inclusive isso foi tema de bastante estudo interno, né? E a gente procura sempre internamente buscar os porquês. E eu concordo que a nossa saída da pressão ela ficou um pouco comprometida. Eu já tinha falado isso anteriormente, né? Quando eu abro mão de um homem de meio e coloco mais um atacante, significa dizer que eu tenho menos um homem para sair da pressão, né? É uma condição até matemática. Eu vou ter menos gente antes da linha da bola, por trás da linha da bola. Consequentemente, eu terei um pouco mais de gente à frente da linha da bola. É apenas uma mudança de dinâmica. E eu preciso encontrar essa bola rapidamente à frente. E é nisso que nossa equipe tem perdido muito no contexto de retomada da bola, né? A gente retoma a bola e não consegue sair dessa primeira pressão exercida pelo adversário. O Dinei à frente ele tem uma característica básica, simples, de segurar pelo menos 2 zagueiros. Isso já nos favorece e faz com que o adversário não venha nos agredir tanto ou com tanta gente. E sem falar que uma das características, né, que o Dinei tem é de segurar a bola, né, é de escorar um pouco mais e fazer a nossa equipe respirar, de jogar a bola nele. E ele de costas para o adversário conseguir segurar, conseguir ter a retenção da posse da bola para que a gente chegue com os homens de trás. Não é o objetivo principal, a escalação do Dinei não é para isso. Mas eu entendo que a gente pode usar, né, usufruir um pouco mais com a entrada dele nessa condição pela característica do jogador. Aí, Dado Cavalcante conversando com a gente aqui no canal do PH, respondendo o questionamento dos colegas de imprensa na manhã de hoje. Você que ainda não é inscrito no canal do PH, se inscreva. É tão fácil, é tão simples. Basta você clicar aqui nesse botãozinho vermelho. E aí, depois que assistir os vídeos, dê o seu like, dê o seu joinha, para que esse vídeo possa ser impulsionado para muito mais rubro-negros. E, claro, deixe seus comentários no final de cada vídeo. Dê aí ó, seu comentário. O que é que você acha? O que é que você quer ver aqui no canal do PH? Preciso saber. Vou saber como? Com o seu comentário aqui embaixo. O time já se encaminhou para a cidade de Cruz das Almas, onde amanhã enfrenta a equipe do Docimel. Será que o Vitória vai botar um salzinho nessa polpa de fruta da Docimel? Eu espero. Quer saber de mais notícias do rubro-negro baiano? Se liga aí. E os reflexos da guerra na Ucrânia afetaram sim o futebol brasileiro. O presidente do Esporte Clube Vitória interino, Fábio Mota, deu uma entrevista no site Galácticos Online, onde ele falou, abre aspas, a FIFA liberou jogadores que têm contrato com times ucranianos para não ficarem parados, e esse contrato permite que até junho joguem em qualquer equipe. Isso não quer dizer que perdeu o vínculo,
Só que David e o Vitória não fizeram a rescisão. Ele assinou a rescisão com o clube, mas o Vitória não deu entrada e não assinou ainda, porque o Vitória está esperando o dinheiro para fazer a rescisão. Então o David continua sendo jogador do Vitória, a não ser que a FIFA autorize que ele jogue em qualquer clube até junho, mas o vínculo do jogador continua com o Esporte Clube Vitória. E a picuinha ainda continua no rubro-negro entre Esporte Clube Vitória / Fábio Mota e o empresário do atleta. Segundo o empresário de David, o Vitória rescindiu o contrato com a equipe do Esporte Clube Vitória e com isso Vitória e David não tem mais nenhum tipo de ligação. Isso foi negado pelo presidente Fábio Mota. E o Vitória acertou a contratação do atacante Riquelme, de 18 anos, que chega para reforçar a equipe sub-20. O atleta estava no América Mineiro. Riquelme assinou com o Leão até dezembro de 2024 e o América ficará com um percentual dos direitos econômicos do jogador. E outro atleta da categoria sub-20 poderá estar chegando no Vitória. Trata-se do lateral esquerdo Djalma, que faz parte da equipe sub-20 do Vasco. A negociação pode ser concretizada nos próximos dias. Djalma tem 18 anos e seu contrato com o Clube Cruz Maltino encerra em julho, porém o atleta deve ser liberado antes do término do contrato. Até a próxima aqui no canal do PH. Até a próxima aqui no canal do PH. Até a próxima aqui no canal do PH. Aquele vídeo eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu pro lanche.